Começamos pela TV Câmara de Tupã, o TV Câmara Recebe. No programa de hoje, nós vamos falar sobre doutrina espírita. E para falar sobre esse tema, nós temos como convidado Valci Silva. Ele que é diretor do Departamento de Doutrina da União das Sociedades Espíritas de Tupã. O Valci Silva, que é um psicólogo tupaense, todos nós o conhecemos, mas o tema de hoje é a União das Sociedades Espíritas de Tupã, que estará tratando, e o Valci é diretor do departamento. Valci, prazer em recebê-lo aqui, sempre como psicólogo, mas esse trabalho que você realiza como diretor de departamento das doutrinas espíritas de Tupã, e é o que nós estaremos falando no dia de hoje. Eu agradeço o convite naturalmente, e hoje de uma proposta bastante diferente daquela habitualmente que fazemos, mas são os diversos setores, as diversas ações que a gente empreende aí na nossa vida, na sociedade, na comunidade. Então eu fico grato aí por essa oportunidade que eu julgo importante e esclarecedora a respeito de um movimento espírita bastante importante que nós temos em Tupã. Bom, nós vamos falar sobre doutrina espírita, né? Inicialmente, o que é o espiritismo, né? Para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Então, no ano de 1857, um pesquisador estudioso denominado Allan Kardec, ele trouxe à luz o que a gente até então só tinha notícias de formas esparsas. O espiritismo, propriamente, nós o denominamos como um conjunto, de princípios e leis que foram revelados pelos chamados espíritos superiores para o homem, e que todos estes princípios estão contidos num conjunto de obras denominado o Conjunto da Doutrina Espírita, que são 5 livros praticamente dito, que a gente chama de codificação. Por que o termo codificação é utilizado? Porque não foi propriamente o homem Allan Kardec quem escreveu, mas ele recebeu isso tudo de orientação espiritual e codificou, ou seja, ele deu ordem, estrutura científica, religiosa para a obra. E o Espiritismo é composto por 5 livros, basicamente: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são obras que relatam a realidade do mundo espiritual com o homem na Terra. E qual que é a área de abrangência? Aí é que está o detalhe, ele traz conceitos novos sobre o homem e tudo que cerca o homem, e o Espiritismo, na sua totalidade, ele toca todas as áreas do conhecimento humano, incluindo as atividades do homem, o comportamento humano, as relações sociais, etc. E é uma obra que precisa ser compreendida, naturalmente. Ela precisa ser estudada, precisa ser analisada, precisa ser ponderada nos seus princípios, porque ela contém a ciência, a filosofia, a religião, o ético, o moral, o educacional, o social. Ou seja, ela é de uma abrangência muito grande e, por isso mesmo, ela pode e deve ser analisada pelas pessoas que se interessem em compreender a realidade do mundo espiritual com o homem. Nós temos a visão de Jesus, pela igreja, pelas igrejas, de um modo geral. Para o espírita, a visão de Jesus, como é que vocês veem, Qual a visão de Jesus para vocês? É importante essa pergunta pelo seguinte: nós escutamos muitas vezes das pessoas alguns questionamentos do tipo assim: mas os espíritas aceitam Jesus ou reconhecem Jesus? Naturalmente, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo embasado na moral do Cristo. Então, naturalmente, para nós os espíritas, Jesus é o guia e o modelo perfeito. Vamos dizer assim, é o espírito mais perfeito que surgiu na face do planeta. Então, consequentemente, nós o consideramos, enquanto espíritas, denominado governador espiritual do planeta Terra. O que é um governador espiritual? É aquele espírito de hierarquia elevada, de sabedoria profunda, que administra todas as relações espirituais existentes no planeta. E essa moral, que a gente chama moral do Cristo, que está contida nos seus evangelhos, ele é o que a gente chama de o roteiro seguro para a evolução do homem. É só nós olharmos a realidade, o panorama da Terra hoje, como é que está, daquelas pessoas que não têm como norte ou como base um princípio, não tem uma doutrina ou coisa que possa lhe nortear os caminhos. Então, para nós, os espíritas, com certeza, Jesus, o Cristo, como nós denominamos, é sim o modelo, o guia, o amado mestre, que é o espírito mais perfeito que veio ao planeta. Ao contrário do que muita gente pensa,
Jesus tem uma importância muito grande para o movimento espírita, porque todos os seus fatos e atos morais estão contidos na obra espírita. O que significa para vocês espíritas a palavra, né, o significado do livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade de nós agirmos, é um conceito geral, vamos dizer assim, e todos nós somos dotados do livre-arbítrio sobre a face da Terra, naturalmente, só que assim, todo ato gera ação, ou consequência. Então, nós vamos responder pelos nossos atos e pelas nossas ações, naturalmente, dentro desse contexto da liberdade. Ou seja, foi Paulo, né, quem falou, né, tudo eu posso, mas me é lícito tudo que eu posso. Então, eu tenho liberdade de fazer tanto o bem quanto o mal. Eu posso praticar qualquer coisa. Ninguém vai me impedir, por exemplo, de engendrar um crime, um roubo. Ninguém vai me proibir, por exemplo, de criar uma instituição para fazer o bem, espalhar a bondade e a justiça. Eu tenho liberdade de fazê-lo e vou colher os frutos daquilo que eu criei, né? A gente chama de lei de causa e efeito. Toda causa gera efeitos. E o livre-arbítrio é uma das grandes leis que regem o homem, independente da crença dele, da aceitação, da compreensão filosófica, religiosa que você tenha, você está sobre a lei do livre-arbítrio. Você falou do livre-arbítrio, né? Ou seja, né, o direito, né, do homem, né, de fazer o que ele determina, o que ele acredita. Exatamente. E você citou também o apóstolo Paulo. E aí, aonde que entra então a questão da Bíblia, né? As religiões, elas pregam, né, a seguir a Bíblia e cada uma tem a sua interpretação, tem a sua maneira. Como é que a Bíblia, né, qual o espaço que a Bíblia ocupa para os espíritas? Para nós, os espíritas, a Bíblia ela não tem importância. E vamos deixar clara a palavra importância aqui. Não estamos desprezando a Bíblia naturalmente. Ela não tem importância porque nós temos todo um contexto, nós temos todos princípios que nós vamos ver mais adiante, que rege e determina o comportamento dos espíritas, a relação do homem espírita com o mundo, com a sociedade, do homem com a relação da sua vida espiritual. Naturalmente, a Bíblia tem lá o seu contexto para determinadas crenças, as quais são seguidas pelas pessoas, e obviamente nós respeitamos, acima de tudo, o espírita respeita as demais crenças e o que eles creem e o que eles seguem. Mas para nós, a Bíblia ela não tem essa conexão, nós não estamos ligados a ela por princípios ou ensinamentos, uma vez que a chamada codificação espírita por si mesma nos dá todo o conteúdo necessário no aspecto científico, filosófico, religioso, moral, para que a gente possa caminhar com segurança e ter uma vida ética, justa, de bondade e justiça sobre a Terra. E sobre a vida futura, então, como é que vocês, né, encaram isso? Uma vez que nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir e pensar, e com isso nós plantamos, vamos dizer assim, naturalmente a vida futura vai nos reservar exatamente o fruto do nosso plantio. E o que é a vida futura? Para nós, os espíritas, como nós vamos ver adiante, nós nascemos e renascemos nesse mundo necessariamente para a evolução. Então, a vida futura, ela pode ser também no mundo espiritual, quando a gente retorna para este mundo, e o retorno à Terra, porque nesse momento todos os habitantes da Terra estão construindo uma vida futura para aqueles que haverão de habitar a Terra. Nós temos aí a sociedade, nós temos a política, nós temos a economia, nós temos a cultura, e o homem naturalmente está construindo um mundo atual e que será o futuro. E aqueles que o habitarem haverão de herdar, vamos dizer assim, esse mundo. Mas tudo isso, se não for compatível com os princípios da lei, com os princípios da bondade, da ética, da justiça, a pergunta é, que mundo a gente está criando, ou que mundo nós vamos criar para as futuras gerações? Então, para nós, os espíritas, a vida futura é tudo isso. E especialmente a vida espiritual. Porque na medida que o homem se moraliza e se evolui, ele vai herdar na vida futura benesses naturalmente. Então vocês consideram que o espírito ele retorna, então é isso? É um processo? A gente chama de o processo de ir e vir. Nós temos um tempo de vida estimado aqui, vamos dizer que eu venha morrer lá com 80, 90 anos de idade. Eu vou ficar um tempo no mundo espiritual e retorno à Terra, no processo da reencarnação, como nós vamos ver mais adiante o princípio com maior detalhe, para continuar o meu processo de evolução de ser espiritual, até que eu alcance aquilo que nós chamamos de perfeição relativa. Por que relativa à perfeição? Porque, obviamente, a perfeição absoluta está no Criador, né? E não nas suas criaturas. E como que é a prática espírita, Valcine?
Isso é muito importante, né? No mundo hoje onde a religião é comercializada, né? Onde é o toma lá da cá, me dá, me paga que eu te dou o céu, a doutrina não adota essa prática, ela é inteiramente gratuita, né? Se você for a uma casa espírita hoje, que é um centro espírita, onde você vai receber um passe, uma orientação, uma conversa fraterna, vai haver uma palestra, um seminário, você não vai pagar por isso, né? Não há custos, vamos dizer assim, porque nós compreendemos que se deve dar de graça o que de graça se recebe. Por que de graça se recebe? Todos os chamados trabalhadores espíritas, que são os oradores, os passistas, os palestrantes, os dirigentes, médiuns, etc., né? Músicos, por exemplo, eles vão trabalhar dentro do contexto da doutrina, dentro da instituição denominada espírita ou do movimento espírita, gratuitamente. Por exemplo, eu sou um expositor espírita. Amanhã mesmo eu falo na cidade de Oswaldo Cruz. A semana passada nós estivemos em Venceslau. Nós vamos falar em nome da doutrina, pela doutrina, em nome do Cristo, gratuitamente. Por quê? Porque eu não posso cobrar por algo que eu disponho gratuitamente. Então nós não temos a prática e o hábito de cobrar absolutamente nada. Se há, vamos dizer assim, centros espíritas, que a gente chama de pseudo-centros espíritas, embasados na doutrina, fazendo a cobrança, eles não podem ser considerados espíritas, não seguem a doutrina espírita, então eles seguem motivo próprio, ideal próprio, que não a doutrina, com certeza. E isso é aplicado de um modo geral em todos que seguem, então, a doutrina espírita. Todo o movimento espírita é embasado na prática da caridade. O espiritismo, vocês adotam alguma prática, um ritual ou algo similar? Então, isso é importante também. Nós não temos rituais, sacerdote, paramentos, nós não temos práticas, altares, velas, procissões, sacramentos, concessões, as chamadas indulgências, né, que havia no passado, bebida alcoólica, nada de alucinógeno, incenso, coisa que valha, amuleto, cartomância, nada disso está presente na doutrina. Por quê? Não temos pirâmides, cristais, búzios ou qualquer outro objeto. Por quê? Ela não é ritualística, nós não cultuamos o exterior. Nós cultuamos princípios, nós cultuamos a lei divina, nós cultuamos os ensinamentos morais do Cristo e, acima de tudo, né, reconhecemos como Deus a causa primária de todas as coisas. Consequentemente, eu não preciso de adornos para chegar até o Criador. Não temos nada contra as doutrinas que assim o fazem, né, as demais crenças e credos, porque é uma questão de compreensão e entendimento. Nós não necessitamos desses aspectos. Mas o que vocês têm como referência, por exemplo, a gente percebe em algumas religiões ou, né, algumas referências que contam o tempo, que contam as mudanças, que contam a evolução da sociedade. Como é que vocês trabalham essas questões? Então, essencialmente, há um princípio na doutrina que o homem precisa alcançar uma elevação moral tal que ele possa ser, acima de tudo, ético, ele possa ser fraterno, solidário. E essa ética, ou melhor, perdão, essa moral, o homem alcança na medida que ele desenvolve a sua capacidade intelectual. Por quê? Na medida que eu compreendo os mecanismos da lei, na medida que eu compreendo a ciência como um todo, na medida que eu compreendo os mecanismos que regulam a vida, eu necessariamente tenho que alcançar um estágio moral apropriado. E é o estágio moral que torna o homem humano. Então nós vamos fazer um comparativo. Do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência, do intelectual, etc., o homem está num patamar elevado. É só nós olharmos a ciência, olharmos a tecnologia, etc. Mas do ponto de vista moral, infelizmente, também é só olhar a sociedade que nós vamos ver a corrupção, o crime, a violência, as drogas, o desentendimento, a desordem social, as divergências graves entre os princípios e os pontos de vista. Consequentemente, moralmente, o homem não alcançou o mesmo patamar intelectual. Mas veja, tudo isso é um processo. Se nós olharmos o homem de 1000 anos atrás, comparado com o homem da modernidade, nós demos saltos incríveis, mas ainda não o suficientes para nivelar a moral com o intelectual, que é quando o homem, então, será de verdade solidário, fraterno, justo, bondoso para com o próximo. A questão do espiritismo, quando a gente ouve, né, que a gente não tem um conhecimento tão aprofundado, a gente relaciona sempre a questão da mediunidade, né? Correto. Explica um pouco para a gente essa questão da relação e a prática da mediunidade também.
Então, a mediunidade é algo inerente, ou seja, ela é própria do espírito. Todos nós somos portadores de um tipo ou um grau de mediunidade. Todos? Todo ser humano, independente da religião, porque a mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita ou do espírita, mas é um atributo da alma, naturalmente, né? É essa mediunidade que permite o que nós chamamos de intercâmbio ou a comunicação com o mundo espiritual, tá certo? Muitas pessoas são portadoras desse recurso e elas têm intuições, elas têm alertas, elas têm avisos, mas elas desconhecem como mediunidade o termo propriamente dito. A mediunidade ela é muito desenvolvida e trabalhada dentro do movimento espírita, dentro das crenças chamadas esotéricas, até mesmo o culto evangélico e a Igreja Católica se valem da mediunidade, que eles chamam de dons, por exemplo, né? No movimento carismático, de renovação carismática da Igreja Católica, o que eles chamam dons de línguas, dom do Espírito Santo, dom da palavra, em outros termos, para nós os espíritas, é a mediunidade, porque há um contato com o mundo espiritual, que se faz presente naquela pessoa e ela transmite as informações. Então, isso é mediunidade. Então, muitas vezes, a mediunidade pode estar presente numa pessoa com um grau de conhecimento intelectual mais baixo, e ela pode se aflorar, a pessoa pode ter essa percepção, independe dessa questão intelectual muitas vezes. Independe, porque se é inerente à alma, é própria do espírito. Vamos pegar aqueles antigos exemplos das senhorinhas que benziam, os senhorzinhos que benziam, os chamados benzedores e tal. Eles eram portadores de um recurso de mediunidade de cura, que é uma das modalidades da mediunidade. Então eles usavam um recurso, um raminho, uma ruda, um matinho, enfim, algo que lhes dava um ritual. Só que eles eram portadores de uma mediunidade de cura. Quantos de nós não levamos os nossos filhos a benzer em situações que a ciência, a medicina não cuidava e não curava? E resolvia, porque eles tinham fluidos de energias curativas que eram jorrados, digamos, sobre a criança ou sobre a pessoa em benzimento, e ela se restabelecia. Então, para nós, a prática espírita da mediunidade, como você questiona, só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina. Nós temos todo um contexto, todo um cabedal de prática, de entendimento e de desenvolvimento dela, e essencialmente embasada na chamada moral cristã. E ela é possível desenvolver quando a pessoa tem uma percepção de que tem uma mediunidade, né, assim, aflorada, ou ela consegue desenvolver isso? É possível. A mediunidade, quando ela é natural no indivíduo, ela se desenvolve por si mesma. Mas eu posso trabalhar esse contexto instruindo, orientando. Quanto mais a pessoa compreender a sua essência espiritual, a sua natureza espiritual, naturalmente essa mediunidade vai aflorar melhor, e ela usada nas bases cristãs, que na verdade são a moral do Cristo, naturalmente ela será um bom instrumento dos espíritos para ajudar o próximo. É só ver aí os grandes movimentos da doutrina que usam a mediunidade, nos grandes centros onde há grandes movimentos de pessoas que buscam a cura, que buscam a orientação. Mas vamos deixar claro que, em essência, o papel da doutrina espírita não é curar o homem das suas mazelas físicas, mas curar o homem das suas mazelas morais, porque na medida que o homem curar as mazelas morais, ele não adoecerá fisicamente. Como é que você se posiciona? Você falou que muitas vezes outras religiões acabam, né, usando ou interpretando essa questão da mediunidade, né, dentro das suas convicções, né? Como é que você se posiciona então com relação às outras religiões? Olha, nós respeitamos toda a prática religiosa dessas crenças, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque todo o esforço que um grupo de pessoas, ou uma seita religiosa, um princípio religioso empreende para auxiliar o próximo é valoroso. É óbvio que existem divergências, existem contextos próprios de cada doutrina. Nesse sentido, nós queremos deixar claro que nós adotamos alguns princípios próprios, não recriminamos a prática e os princípios das demais, e compreendemos que cada segmento da sociedade, ou cada contexto de consciência humana, cada indivíduo, ele está num patamar de compreensão e aceitação de entendimento daqueles princípios. Então a pessoa, por exemplo, que ainda é dada ao ritual, que ela precisa da prática externa, que ela precisa do paramento, que ela precisa dos apetrechos, ela não vai procurar a doutrina espírita porque nada disso ela vai encontrar lá. Então ela vai buscar a crença religiosa que lhe proporciona isso. E é valoroso, porque aquele indivíduo está numa condição em que ele precisa daquilo para se motivar.
Nós temos que fazer justiça aqui a algumas crenças do movimento religioso do Brasil, especialmente os evangélicos, por exemplo, que eles conseguem, por exemplo, dar ordem à vida da pessoa, dar disciplina, dar estrutura que eles não tinham. Esses indivíduos, eles estão sendo preparados moralmente para um estágio superior, que não precisa ser no momento, mas pode ser no futuro, para que eles adotem uma prática religiosa desprovida de dogmas, desprovida de paramentos, desprovida de acessórios, vamos dizer assim. Mas no primeiro momento ele necessita, sim, desse processo. E é valoroso, e a gente reconhece como importante. Nós não recriminamos. O que é um centro espírita? Então, nós chamamos o centro espírita de a Escola das Almas. Por que a Escola das Almas? É ali, dentro do centro espírita, na formação moral, espiritual, religiosa que a pessoa vai receber através da evangelização infantil, das mocidades espíritas, dos grupos de trabalhos espíritas, dos cursos de desenvolvimento espiritual, que a pessoa vai tomar contato com a moral cristã, com a doutrina espírita. Nós chamamos isso de um ponto ou um posto de socorro espiritual, onde, embasados nos ensinamentos do Cristo, esta pessoa vai compreender a sua natureza, do porquê ela está nesse mundo, de onde ela veio, para onde ela vai, qual é o seu papel existencial, né? Nós costumamos dizer que o centro espírita é uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque ali você tem oração, ali você tem trabalho, ali você aprende a doutrina moral cristã, ali você aprende a solidariedade, a fraternidade, a fazer o bem. Obviamente nós aprendemos isso tudo em outros setores da sociedade, mas é importante que tenhamos uma escola para a alma, que é o centro espírita, onde ele vai ter oportunidade, naturalmente, de compreender a sua essência espiritual, a sua origem, do porquê estar nessa vida. É uma escola, a chamada Escola de Moral Cristã, onde nós vamos aprender tudo isso metodicamente ao longo dos anos. Bom, vou chamar um intervalo, depois a gente vai continuar esse bate-papo, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita. Nós vamos para o intervalo, nós estamos recebendo o Valci Silva, ele que é diretor do Departamento de Doutrina da União das Sociedades Espíritas de Tupã, e nós estamos falando sobre a doutrina espírita, entendendo um pouco mais do que é, conhecendo um pouco mais. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuar esse bate-papo, entendendo um pouco mais essa questão. Até já.